ou melhor, Apocalipse de João, capítulo 1, verso 4 ao verso 8. Sabe que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, revelação. Mas eu achei que significava profecia. Não, não é profecia não. Mas o Apocalipse não é um livro profético? Não, não é não. Mas eu sempre aprendi assim, você já leu? Não, então você não sabe, irmão. Não é. O Apocalipse não é um livro profético, apesar de ter muita profecia. O aspecto futurista do Apocalipse, sim, existe, claro. Mas o aspecto preterista do Apocalipse é gigantesco. E o aspecto revelador. O Apocalipse nos revela a vida de Deus para o homem e a relação da grandeza de Deus, da sua graça, da sua salvação, com toda a luta e a guerra que nós temos nesse mundo e nessa terra, né? E esse texto nos traz uma revelação. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele é, mas ele já era e ele ainda vai voltar. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Primogênito não é o primeiro? É o primeiro. O primogênito de Deus no nascimento é Cristo, é o primeiro que nasce, isso. E o primogênito dos mortos é o primeiro que morre. É o primeiro que morre. E soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio para todo sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estamos começando hoje a série O Povo da Cruz. Até a Páscoa nós vamos falar todas as implicações de sermos o povo da cruz. E neste primeiro domingo, eu quero falar sobre tudo começa na cruz. Se somos o povo da cruz, não é pelo fato de que a cruz apareceu na nossa história, mas pelo fato de que a cruz é geradora de tudo que a gente vê na história. O texto de Apocalipse que acabamos de ler nos traz uma revelação. Aquele que é, mas também é o mesmo que era e o mesmo que há de vir. Aquele que eternamente é o que é. Aquele que é alfa, é primeiro, ou seja, antes dele não há nada. Não existe nada antes dele, e ninguém é primeiro do que ele em nada. Porque tudo que existe, existe a partir dele. Inclusive, o fato de ser crucificado e morto. Por isso João diz na sua revelação que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o sacrifício que existe antes de tudo existir. João 17, 4 e 5, a oração sacerdotal. Jesus diz ao Pai, na sua oração, antes de ser crucificado: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Senhor vai me glorificar agora. Ele passaria pela cruz e pela ressurreição. Mas que o Senhor me glorifique com a glória que eu já tenho, e já tinha antes do mundo existir. A realidade de Cristo não é apenas a que é manifestada no meio da história, mas aquela que sempre foi, glorificado desde antes do mundo existir. Salmo capítulo 90, o salmo de Moisés, o primeiro salmo escrito na Bíblia. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus.
Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Esse Deus eterno, que sempre foi o que foi, também está revelado por Moisés. Lá no primeiro salmo a ser escrito, que é o Salmo 90, que diz: de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Eu vou repetir aqui algo que eu disse numa outra série, mas é sempre bom relembrar. Finito é algo que tem começo e tem fim. Infinito é algo que tem começo e não tem fim. Agora, eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. É muito complexo para a nossa cabeça compreender que Deus é eterno. Nós só conseguimos entender Deus a partir dos efeitos da existência de Deus na nossa existência. Nós conseguimos entender um pouco de Deus com os atributos e virtudes desse Deus sobre as suas criaturas. Mas compreender a complexidade da eternidade de Deus é algo que a nossa mente não alcança. Quando habitarmos a eternidade, na segunda vinda de Cristo, talvez a nossa compreensão seja mais clara. Mas o Deus que é eterno não depende disso aqui. Para Deus não tem ontem nem amanhã. Ano passado, do dia 31 para o dia 1º, Deus não fez virada de ano. Não soltou rojão. Não foi no show da Paulista. Nós fazemos essas coisas, mas para Deus tudo é. Aliás, foi a resposta que ele deu a Moisés, quando Moisés disse que não sabia quem ele era, qual era o nome de Deus, e Deus disse: eu sou. Eu sou. O que o Senhor é? É. O é da tua frase sou eu. Eu sou. Eu não serei e não fui, eu sou. Quando Deus cria todas as coisas, a partir daquele ponto, céu, terra, dia e noite, sol e lua, ontem e amanhã, o tempo passa a existir para nós, suas criaturas, mas para o eterno, ele sempre foi o que ele foi, e sempre é o que ele sempre foi. E para nós existe e se eu fosse. Para Deus, ele é o que é, alfa e ômega, eterno, em quem não há mudança. Deus está fora da nossa existência, nós existimos para ele. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse 22, 21, e a graça de Cristo esteja com todos vós. Para ele, começo e fim é como se fosse um lapso. Porque o eterno é tão gigantescamente maior do que o tempo, que qualquer espaço de tempo para Deus, 1000 anos é como um dia. Porque ele é eterno. E ele não precisa fazer uma alteração do seu ser para amanhã. Ele é perfeito e eterno. Não há evolução nem retrocesso. Ele é o Senhor eterno. Por que está dizendo isso, Zé? Por causa da cruz. Porque o texto de João diz que ele foi morto como primogênito. O primeiro que morre. Não é o primeiro. Quando Jesus morreu na cruz, muita gente já tinha morrido. Engano seu. Imagine que um filho passe por um problema de saúde terrível. Você que é pai. E precise urgentemente de um transplante. Vamos pegar um exemplo aqui, um transplante de rim, que é comum. E o filho está entre a vida e a morte, e o próprio pai, compatível, doa o seu rim para o próprio filho. E o filho sai daquela condição de risco de vida. E naquele momento ele percebe o tamanho do amor do seu pai, ou da sua mãe. A grandeza da entrega, do sacrifício feito
pela sua própria vida, e ele vai acordar da cirurgia e emocionadamente encontrar o seu pai e a sua mãe e dizer: agora eu entendo o quanto você me ama, eu estou vendo esse sacrifício. E talvez o pai e a mãe diriam: não, você está entendendo agora, mas deixa eu te falar, quando eu era solteiro, antes de conhecer a tua mãe, eu já sonhava em ser pai. Eu já imaginava o quanto eu iria fazer, trabalhar e construir para abrigar o meu filho. E quando eu conheci sua mãe, eu falei: eu vou casar com você e ainda vai fazer um filho. Você nem sabe o pré-natal que estocaram para burro, você não tinha nem nascido ainda. E a gente estava lendo livros sobre educação de meninos e meninas. Você nem imagina quando você nasceu. A reforma que a gente fez no quarto, pintamos, colocamos bercinho, achamos a fábrica de fralda, compramos fralda para burro. Primeira semana você teve disenteria, correndo com você para a UTI neonatal. As primeiras vacinas, escola, lápis, borracha, caderno. Você não sabe o quanto de amor nós já derramamos sobre você. Aliás, amor que existe antes de você existir, e disposição para o sacrifício antes de você nascer. É que agora, quando eu fiz essa doação, se materializou todo o amor sacrificial que eu sempre tive. Olhar para Cristo na cruz é compreender que a demonstração do amor de Deus na história aconteceu na cruz, quando nós o vimos crucificado pelo nosso pecado. Mas ali a grande revelação é de que Ele é amor, e amor é sacrifício. Ele é um amor sacrificial antes de tudo existir. E quando Deus cria o que Ele cria na perspectiva do sacrifício. Ele cria como doador, alguém que doa a vida, doa o seu socorro, doa a sua misericórdia, já sabendo que o homem pecaria, porque para Deus a história é um lapso, para o eterno o tempo não existe. É como ontem para hoje, 100 mil anos. Deus não foi surpreendido. O que aconteceu? Adão, cadê você? Alguém sabe de Adão? Você acha que Deus não sabia? Adão, sai daí de trás, da moita, vai. Com a folha de figueira, ele se cobrindo. E a Eva? O que é que aconteceu? Me conta o que eu já sei. Não teve aquilo tipo, Deus não ia dizer: ai meu Deus, é porque não tem Deus para Deus. O que aconteceu com o homem? Eu não acredito, tanto trabalho, eu criei tudo isso, o jardim, o Éden, e você vai e me peca. Eu não acredito. Adão, onde estava com a cabeça? Estou decepcionado com você. Deus que vê o teu futuro não se decepciona com você. Eu dei uma tropeçada agora, Zé, que eu acho que o que eu fiz, eu decepcionei a Deus. Relaxa. Deus sabia que você ia tropeçar antes de você existir, antes de existir mundo. Porque não há nada antes dele. Nada acontece antes do alfa. Ele é o primeiro. O sacrifício de Cristo já estava lá atrás. Os sinais de que Ele é um sacrifício já está desde o Gênesis, revelado para nós nas Escrituras. Como Jesus disse ao Pai: me glorifica com a glória que eu já tinha, antes que existisse o mundo. Nós lemos em Gênesis 3:21, depois que o homem e a mulher pecam, estão cobertos com folhas de figueira. Diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 21, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Opa, teve um sacrifício aqui. Deus não tirou pele de uma samambaia. Cobrir a nudez do homem já foi através de um primeiro sacrifício.
A simbologia do sacrifício já estava em Gênesis 3, 21. Se nós percorrermos, por exemplo, João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O evangelista João está falando de Números 21, 9. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Livro de Números, o povo vagueando pelo deserto, em desobediência, em pecado. As serpentes que estavam atacando o povo, e o povo desesperado, e Deus disse: Moisés, pegue uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante. Quando alguém estiver envenenado para a morte, é só olhar para a serpente que vai ser curado. E João vai dizer o que nós lemos: assim como Moisés levantou aquela serpente, aquilo ali tinha um símbolo. O Filho do Homem vai ser levantado na cruz, e aquele que olhar para ele será salvo de qualquer veneno da serpente. A cruz já estava demonstrada no Antigo Testamento, ainda que eles não soubessem ou não percebessem, mas ela está presente em todos os momentos, porque ele não é só crucificado na data marcada pelo Império Romano. Ele é um sacrifício eterno, ele sempre foi. Só teve um dia que ele fez o transplante para a gente poder entender, mas ele não passou a ser o que ele sempre foi. Ele sempre foi o que ele sempre foi. Porque se ele não fosse, ele precisaria passar a ser. Mas aquele que sempre foi o que foi, não passa a ser coisa nenhuma. Nem se cesse, ele é o que é. Êxodo 12, isso aqui você já conhece. Não vou ler, vou só falar, você já conhece. Quando o povo ia sair do Egito, Deus disse: peguem um animal, um cordeiro cada família, mate esse cordeiro, passe o sangue nas vergas das portas, nos umbrais das portas, vai passar o anjo da morte sobre o Egito, na casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai tocar. Não estamos falando do que aqui? Da cruz de Cristo, do sacrifício. E todos os sábados ou os dias em que o povo iria até o templo para oferecer um sacrifício pelo perdão do seu pecado, que sacrifício era aquele? O Antigo Testamento está repleto de simbologias e sinais de que cura, perdão, salvação, reconciliação estavam baseados em um sacrifício. Porque todas essas coisas só existem através de um sacrifício. O Jesus que vimos na cruz, na história, nos revela o Deus eterno que sempre foi sacrifício, antes de tudo existir. Nós somos o povo da cruz, porque a origem de todas as coisas é a cruz. O Deus que é amor sacrificial é o que é desde sempre, sem começo e sem fim. Portanto, toda a sua criação é cruciforme. Tudo que a gente enxerga nesse mundo, para qualquer lugar que você olhar aqui, você vai ver a cruz. Esse prédio só está de pé porque tem colunas que descarregam cargas que vêm das vigas. Todo o sustentáculo desse mundo está na forma de uma cruz. As relações estão na forma da cruz. Casamentos, amizades, sociedade só se sustentam porque há alguém que tem um amor e se doa por um outro alguém e vice-versa. Porque se não houver verdade de sacrifício, não há verdadeira união. Não há relação, não há sociedade. Não só nas construções, mas também nas relações. E se não há perdão e misericórdia, não há reconciliação, nós seríamos eternos afastados uns dos outros. Mas é a misericórdia que temos uns pelos outros, um sinal da cruz, que nos mantém como povo. Porque este mundo só existe em função do amor sacrificial em tudo. Para onde você olhar nesse mundo, você vai ver a marca da cruz. Porque nós somos gerados pela cruz. A cruz é a nossa origem. A cruz é que nos sustenta. E o Cordeiro está no trono em Apocalipse 5.
porque a cruz também está lá. É dela que nós emergimos, é nela que somos sustentados, e é para ela que a gente retorna, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O nosso Deus é amor sacrificial, e a crucificação é um evento no tempo e na história, que nos revela quem Ele é, desde antes da história existir. Apocalipse 13, 8. Já lemos esse texto aqui, quando João revela a besta. Adorá-la-ão, né, vão adorar a besta, todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo. Ele é um amor sacrificial antes de nós existirmos. Ou Tiago 1:16. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Ele é amor sacrificial e não há nele alteração e nem mudança. Ele sempre foi. Ele não passou a ser. Isso é maravilhoso. Nós somos o povo da cruz porque fomos gerados na cruz. Fomos gerados por um amor sacrificial. E isso é muito doido, porque o perdão chegou antes da culpa. Quando você peca e vira para a cruz, ela já existe antes de nós existirmos. Ele já nos criou sabendo que pecaríamos e proporciona para nós o seu milagre da reconciliação pelo sangue da cruz. Não é doido? Ele é amor sacrificial porque Ele é amor sacrificial. Ele não passou a me amar porque eu fiz uma coisa bonita, cantei um louvor legal e Deus passou a gostar de mim. Ele não gosta de mim depois do que eu fiz. Não existe nada depois de mim. Não existe nada antes dele. Ele é antes de eu ter feito o louvor. Ele me ama porque Ele é amor, não porque eu sou amável. Ele me ama porque Ele é amor antes de eu pecar, existir e louvá-lo. Ele não me ouviu porque eu fiz um pedido. É louco isso, né? A gente pira o cabeção. Não, eu fiz uma oração, e naquela oração, uma oração forte, irmão. Sabe qual é a diferença, né, de oração forte e oração fraca? Nenhuma, não tem diferença nenhuma. Só tem oração, não tem oração forte nem oração fraca, só tem oração. Ou você acha que Deus olhou para o meu problema no dia em que eu orei? Senhor, eu não sei se tu sabes. Não, eu estava aqui ocupado, nem prestei atenção. Estou passando por uma guerra aqui, tu não está vendo? Ninguém me falou. O senhor pode me socorrer? Claro, vou te socorrer agora. Agora não. Eu não sabia que ia bater o carro ontem. Eu parei para comer um pastel com a Blanche, na rua onde eu moro. A gente voltou do mercado, parou o carro. Tiozinho saiu de ré, velhinho já. Foi direto. Pau na minha porta. O Anselmo vai levar meu carro hoje para consertar. Eu não sabia que eu ia sair de carro e que eu não saí para tomar uma batida na minha porta. Mas Deus já sabia. Senhor, onde estavas tu? Eu sempre estive aqui. O senhor não viu? Vi. E o senhor me pediu? Não quis. O problema não é que eu orei pouco. Eu acho que eu interfiro naquilo que Ele já é antes de eu existir. Ele sempre foi o que foi. Ele não me ouviu porque eu orei. Ele me ouve antes de eu orar. Aliás, é isso que está escrito em Mateus capítulo 5. Quando vós orardes, não sejais como os hipócritas, que acham que por muitas vezes repetirem suas orações serão ouvidos. Porque o vosso Pai que está nos céus sabe do que vós necessitais antes de lhe pedirdes. É louco, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai orar, claro que a gente vai. Mas eu vou orar sabendo que Ele já sabe. Aliás, isso é fé. Olha que louco.
Se você orar desse jeito, Deus ouve. Então a minha fé está no jeito que eu oro. Se eu orar de pé, se eu orar deitado, se eu fizer campanha de oração, aí Deus ouve. A minha fé está no processo. Se você der uma oferta especial e fizer tal coisa, Deus vai te atender. Então eu tenho fé no sistema. O dinheiro mais o cântico, mais a unção e o poder, aí Deus ouve. Como se Deus dependesse dos meus inputs, para que passasse a ser o que eu quero que Ele seja para mim. Ele sempre foi o que Ele foi. Ele sempre me amou, Ele sempre te amou. Ele sempre nos carregou no colo. A gente ora porque a nossa oração, nós precisamos dela. Eu preciso dela. Nós estávamos aqui orando pelos nossos irmãos agora. É a válvula da minha alma. Buscar-me-eis e me achareis. Fica tranquilo. Vocês vão me achar. Pode buscar de coração porque eu estou aqui. A minha fé não é acreditar no método que eu faço para que Deus me atenda. Fé é orar e pedir aquilo que eu sei que Ele já sabe. E descansar, porque o amor chegou antes da culpa. Isso é fé. A fé se manifesta quando eu não entro em desespero. Eu não entro em desespero, não é fácil. Não estou falando eu, estou falando nós. É difícil para a gente, porque a gente se desespera. Mas na verdade Deus já sabia. Eu não sei se eu vou ter que passar por esse deserto ou se Ele vai me levar pela praia. Mas Ele sabe. E não é o quanto eu oro ou o quanto eu dou. Eu estou nas mãos dEle. E não significa que passar pelo deserto seja ruim. Ruim é estar longe das mãos dEle. Se eu estiver nas mãos dEle, posso passar por terremoto, por onde for, porque eu sei que o Senhor que me ama, antes de eu existir, é o Senhor que me guarda. Ele é um amor sacrificial. E Ele não foi à cruz como um plano B. O Pai, o Filho e o Espírito, o que a gente faz agora? Eu não sei, o homem foi pecar, o Senhor foi criar, eu criei, nós combinamos aqui, nós temos que criar. Essa é uma mentalidade, eu estou teatralizando, isso aqui não existe, tá, irmãos? Mas muita gente acha que existe. O Espírito fala, eu sou só Espírito, eu só vento, eu não posso ir. O pai fala, quem é que vai cuidar do escritório? Aí o filho, tá bom, vai, deixa que eu vou. Olha Jesus orando, junto com os discípulos, Ele diz, eu vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer, vou ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos ímpios. Mas o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Pai para que me livre dessa hora, mas foi exatamente para essa hora que eu vim. Eu vim para essa hora. Não há espanto. Há dor, mas não espanto. Não é um plano B, vamos ter que fazer alguma coisa porque o homem pecou. Não, eu sou um sacrifício de amor antes dele existir. É muito louco para a nossa cabeça que tem relógio, imaginar a eternidade de um Deus maravilhoso. E o que a gente mais vê nos dias de hoje é gente louca, perdida no meio de processos e sistemas, como se nós tivéssemos uma moeda certa para colocar na máquina, apertar o botão exato para ver se a gente pesca o Pizza Planet lá, o Toy Story, o bonequinho. Você salvou as nossas vidas, somos eternamente gratos. Minha pregação é cultura também, irmãos. Nós somos o povo da cruz, porque fomos gerados pelo sacrifício de amor. Nós não corremos atrás de Deus, nós habitamos nele, porque Ele é maior do que a história. A história e o tempo estão contidos no Deus eterno. Será que Deus está aqui? Relaxa. Não, Deus não está aqui. Tudo aqui está nele, porque Ele é maior do que tudo que existe. É por isso que você pode ir para a montanha, para o abismo, colocar a sua cama no Hades, no lugar dos mortos, e até ali a tua mão me guiará. Para onde, Senhor, eu fugirei da tua presença? O Eterno diz, não dá, porque você só existe na minha eternidade. E eu sou o que sou, um sacrifício de amor,
desde antes de você existir. Você foi criado, porque o Verbo estava com Deus e era Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda a criação emana do amor sacrificial. Para nós, que temos relógio, a cruz está no meio da história. Mas o Senhor, que é eterno, sempre foi. Você já deve ter ouvido essa frase. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Hipoteticamente, o Senhor, que é amor, e que não depende das nossas práticas religiosas para agir, ele é o que é, antes da gente existir. Eu não oro porque Deus precisa da minha oração, eu preciso dela. Deus é Senhor sobre ela, Senhor sobre a história. Eu não louvo para que Ele se agrade de mim, Ele já me ama. Eu louvo porque eu preciso louvá-lo, eu não consigo não louvá-lo. Eu não dou a minha vida a Deus para ter alguma coisa em troca, eu dou porque eu não tenho sentido em nenhum outro lugar a não ser nele, porque Ele já é o que Ele é desde o princípio. E eu não o sirvo para que Ele olhe para mim e me abençoe mais. Eu o sirvo porque eu fui abençoado antes de existir. Aqui fica maior a nossa culpa. Porque quando a gente peca e pede perdão a Deus e chora, ajoelha no milho, e fala, agora com essa atitude Ele vai me perdoar. Porque eu ajoelhei no milho, chorei, levantei as mãos, dei uma oferta especial. Senhor, Senhor, agora Ele vai me ouvir. E Deus olha e fala, bonito, vou te perdoar. E Ele me perdoa pelo que eu fiz. Ele é perdão e sacrifício como o cordeiro da cruz antes de eu pecar. Por isso que eu não peco. Então quer dizer que eu posso sair pecando quanto eu quiser, porque Deus já me perdoou. Se você não for dele, você vai conseguir. Agora, para quem olha para o Cristo crucificado antes da existência e reconhece a grandeza de Deus, diz, eu não posso e eu não consigo. Eu fui gerado na cruz. Eu preciso dar frutos de arrependimento e viver o mais dignamente que eu puder para o louvor da glória do meu Deus. Para que o mundo veja revelado em mim aquilo que Ele é antes da fundação do mundo. Porque o povo da cruz é o povo gerado na cruz. Ao longo desses domingos, nós vamos conversar bastante sobre que tipo de povo nós somos, ou deveríamos ser. Que tipo de influência a cruz e esse sacrifício tem para a nossa vida? Que tipo de cabeça, de coração e de jeito de viver esse povo tem, porque foi gerado na cruz? Não, eles não foram gerados por uma religião, não tem a ver com um dogma qualquer, uma revelação humana. Eles existem a partir do sacrifício. Alguém que tem o DNA do sacrifício no seu sangue, de que jeito ele deve viver nesse mundo? É sobre isso que nós vamos conversar ao longo desses domingos, até a Páscoa, quando vamos celebrar a ressurreição de Cristo, que foi à cruz para levar sobre si toda a morte existente nesse cosmos, mas ressuscita para nos levar para uma outra vida, que não tem nada a ver em essência com esse chão, mas com a cruz. Deus nos abençoe, e que possamos compreender um pouco mais. A gente nunca vai entender completamente Deus, porque é impossível, mas a gente compreende um pouco mais o amor de Deus e o seu sacrifício, compreendendo que Ele é o que é desde antes da fundação do mundo, e que a cruz é a origem de tudo que vemos, temos e somos. Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela manhã que o Senhor tem nos dado, os momentos de cântico, de adoração, tanta alegria que a gente pode viver por exaltar o Teu nome, pelo poder da Tua palavra que nos alinha, coloca a nossa cabeça no lugar, nosso coração, a Tua palavra que nos traz a vida, a cruz de Cristo, razão pelo qual a gente existe. E obrigado, Senhor, pela comunhão do Teu Espírito, que está aqui entre nós,
Enquanto cantamos, pregamos e oramos, o Teu Espírito passeia entre nós, curando, livrando, transformando, salvando, moldando o nosso coração. Dá para perceber que o Teu Espírito passeia aqui. E hoje nós vamos celebrar mais uma vez a nossa ceia, Senhor, olhando para o cálice e para o pão, lembrando da cruz de Cristo, razão pela qual existimos. E vamos fazer isso em memória de Ti, para glorificar o Teu santo e bendito nome, para gritarmos para a existência que a morte do Cordeiro nos trouxe vida. Somos o povo da cruz. Senhor, está aqui a nossa vida nas Tuas mãos. E queremos nesses próximos momentos, durante a ceia, em comunhão e mútua edificação, glorificarmos o Teu nome, pois tudo faremos em memória de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos organizar? A gente está bem cheio, mas dá. Não faça grupos grandes, que você não consegue conversar. 4, 5, tá bom? Mexe a cadeira. Você que está nos visitando, segue a onda. Deixa a onda, deixa a vida te levar. E vamos cear juntos. Do pão e a gente... Que legal. Você que está nos visitando, já pergunta o nome de quem está do seu lado. Você que está ao lado de alguém, já fala o seu nome. Você que trouxe o pão, vai repartindo o pão. Na ceia é você que traz o pão. E você que tem o pão, dá uma vasculhada do seu lado que deve ter grupo sem pão. Reparte aí com quem não tem. Atrativos sem fim, porque
Um irmão de cada grupo pode vir pegar o cálice. Conta quantas pessoas tem no seu grupo e venha se servir aqui. Nessa cruz padecer e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Dela alegras a cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós vamos orar. Amém. Você consegue perceber a inexplicável multipresença de Deus revelada em cada um de nós pelo seu Espírito? Esse barulho da comunhão é muito bonito de ouvir. O pessoal batendo papo. Como é que você chama? Onde você mora? Que igreja que você vem? Você é convertido há quanto tempo? Ah, que legal, eu também. Ah, você é palmeirense? Eu também. Olha que bênção. E o Espírito Santo de Deus está aqui, está ali, está aqui, está ali, está ali. E todos nós estamos aqui por causa da cruz. Que o dia que nós reconhecemos que o Cristo crucificado era a nossa entrada na vida, nós dissemos: sim, Senhor, eu quero te seguir. Eu sou teu. Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Ele vive em mim. Nós vamos falar disso ao longo dessa série. Mas se é louco, esse caminho é morte. Então, mas o que é morte para você? Para mim é vida. Sabe o déjà vu? Aí já passei por aqui antes, até me arrepiou. Olhar para Jesus e dizer: agora eu entendi. É dele que eu vim, é dali que eu nasci. Eu sou desse lugar aí, eu sou de Cristo. Eu não tenho outra vida. Vamos cantar esse refrão, só o povo?
Vamos lá, você cantando. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Senhor, nós te bendizemos. Santo, santo, santo é o Senhor. Céus e terra revelam a tua glória. Ao único que é digno de receber louvor, honra, glória, poder, domínio e majestade de eternidade a eternidade. Só a Ele o nosso louvor. Ao Senhor que foi à cruz por amor a nós. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Ao único Senhor e Deus, Salvador, que nos deu salvação através de Cristo, majestade, glória, poder e reino, antes, agora e eternamente, seja toda a adoração. A cruz maldita para todo aquele que fosse ao madeiro, é bendita, porque dela nós obtivemos vida. Obrigado, Jesus, pelo teu amor eterno, sacrificial, desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Jesus, pela tua obra salvadora que nos uniu a ti, uns aos outros e ao Pai, pelo poder do teu Espírito. Aqui com o pão e com o cálice, nós celebramos em memória de ti. Amém. Quem pode participar da ceia? Na mesa do Cordeiro sentavam-se publicanos, pecadores, e os fariseus perguntaram aos discípulos: o mestre de vocês come com qualquer um? E a resposta mais plausível é: todos nós somos qualquer um diante da glória. Então, se você está nos visitando, o apóstolo Paulo diz: se você discerne, se você entende o que é isso aqui, você pode participar. Mesmo que você nunca tenha pisado na igreja, mas você entende que é o corpo e o sangue de Jesus, e que aquela cruz para nós é vida, você está convidado a participar conosco. E Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem desse pão, façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos todos do pão. E por semelhante modo, diz o texto, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É incrível isso. A gente anuncia a morte do Senhor. É o que Paulo escreveu aos Coríntios: até que Ele venha. É que nós somos o povo da cruz, o povo que negou-se a si mesmo e disse: eu estou crucificado com Cristo. É nessa morte que a gente tem vida. Em memória dele, bebamos todos do cálice. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Nós estamos aqui agora, te adorando e celebrando em tua memória esta nossa primeira ceia do ano.
Mas o Senhor é o que é, desde a eternidade. E nos amou primeiro, antes que pudéssemos te amar. Nos perdoou primeiro, antes que pudéssemos te pedir perdão. Nos salvou antes de estarmos perdidos e de existirmos. Nos ouviu antes de clamarmos. Foi à cruz antes de precisarmos. E preparou-nos um lugar antes da gente morrer. A Ti seja todo louvor e toda honra. Obrigado por esta manhã e por esse domingo. Leva a gente em paz para as nossas casas, abençoa a nossa semana. Até que semana que vem estejamos aqui de novo para glorificarmos o Teu nome juntos como igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Um feliz 2025 para ele. Uma boa semana. Vá na paz do Senhor. Até domingo que vem. Você que nos visitou, sinta-se em casa.